Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 9 de dezembro, segunda-feira. Estamos lendo aqui Hebreus capítulo 12, verso 3. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Eu lembrei desse verso, na verdade, deste capítulo, que fala da carreira, né? Da carreira que nos está proposta, de uma corrida para chegarmos no objetivo final. Isso fala de uma trajetória. E a Bíblia, assim como eu ouvi ontem, tem coisas que não são assim exatamente boas notícias no Evangelho, porque aqui deixa claro a presença de oposições, deixa claro a presença de provações, de sofrimentos, de embates. Fica claro. Portanto, isso é uma clareza, uma realidade na carreira, né? Vamos encontrar na nossa trajetória, na nossa carreira, ou corrida. E eu lembrei disso porque ouvindo uma reportagem, quase agora, a respeito de um jovem Gabriel, não lembro o sobrenome, que se destacou, digamos assim, na Fórmula 2. E cá entre nós, irmãos, eu sou tão desligado dessas coisas que eu nem sabia que existia a Fórmula 2. Sempre ouvi Fórmula 1, não sabia que existia a Fórmula 2. Mas esse moço se destacou e ele é um jovem, ele tem uma carreira pela frente, e ele deu depoimento de como ele foi abraçado, acolhido por centenas e centenas de pessoas que lhe mandaram mensagem, que lhe incentivaram para que ele continuasse nessa carreira do esporte, no caso, automobilismo. E eu fiquei pensando, a gente precisa também ser motivado, né? E só que a motivação aqui para nós não é dizer que não vamos ter obstáculos. Não é dizer que vai ser um mar de rosas. Não é fingir que determinadas coisas deixaram de existir ou darão trégua porque se trata de mim, de você, né? Não, antes pelo contrário. O autor aqui da carta aos Hebreus, ele deixa claro a presença do pecado que atrapalha, que envolve, né? Ele deixa claro a presença no exemplo de Jesus e no nosso exemplo a presença de opositores. Ele fala de uma guerra contra o pecado, estou passando os olhos no texto. Ele fala de ser disciplinado pelo Senhor nesta carreira, fala de suportar dificuldades, portanto, também de aceitar essas dificuldades como uma disciplina da parte de Deus, a necessidade de ser orientado, né? De ser participante como filho legítimo, né? Daí então a presença tanto da dificuldade barra disciplina, né? Ah, enfim, ele fala de correção, fala da necessidade, busca, né? Palavras lá do Antigo Testamento, e fala da necessidade de fortalecer mãos, joelhos, de preparar o caminho, e, enfim, fala de uma dificuldade de aceitar essa realidade, porque a princípio, como ele diz lá no verso 11, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento. Então, na verdade, é um tipo de frustração, né? Porque ele diz mais de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça. Então, veja só, ah, tem todas essas dificuldades, ainda ele vai dizer que a gente tem que se esforçar para viver em paz com as pessoas, que tem que vigiar,
que não pode ser profano como Esaú, quer dizer que tem que valorizar as coisas espirituais, com o risco de, se não fizer assim, com o risco de ser rejeitado. Gente, tudo isso aí, né? Então percebe que é uma carreira, mas não é fácil, né? É uma carreira, é, é, nós somos bem-vindos a ela. Quem nos chama é o Senhor Jesus, mas ela tem todos esses obstáculos que eu citei aqui e outros que o autor não fala aqui, mas que os apóstolos, que Jesus, que a Bíblia nos ensina. Enfim, o que eu quero refletir com os irmãos? É que talvez não sei a história do menino lá, Gabriel, ele não tenha uma referência, ou a referência dele seja da Fórmula 1, Ayrton Senna e outros. Eu não sei o que o motiva. Ele disse que a participação do público ou dos fãs, que é assim que eles chamam, os seus seguidores e tal, foi muito importante. Aqui a gente não tem seguidores nem nada disso, não é disso que se trata, mas a gente tem alguém para olhar. E esta é a nossa maior motivação na carreira, repito, com dificuldades, né? É realmente uma carreira de fé, porque para passar por tudo isso e chegar onde tem que chegar é só pela misericórdia de Deus e na fé no Senhor Jesus. Então, é um olhar fixo, ainda tem esse trabalho, né? De não tirar os olhos de Jesus, porque ele é o exemplo de ser humano ideal, ser humano padrão, ele é o novo paradigma do mundo, enfim. Mas ele lança mão deste exemplo, e aqui, especialmente, ele diz: refletir profundamente. Então, eu tenho que investir uma qualidade nessa reflexão e um tempo nessa reflexão sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Do que é que o autor está falando? Os deboches, né? O desprezo, as maquinações, as perguntas maliciosas, a cara feia, a vontade que saltava no peito deles e que os olhos deles expressavam a vontade de matar Jesus, a inveja que eles tinham, e todas as suas atitudes giravam em torno destas coisas. Enfim, Jesus foi alvo deste ódio. Jesus não teve um monte de gente, como Gabriel está com essa sorte, entre aspas, de dizer: vamos lá, faz a tua missão. Não, não, eram oposições. Gente desconfiando da sua identidade, gente que disse coisas para Jesus, que desprezaram em toda a sua carreira. A mesma multidão que disse: bendito o rei que vem em nome do Senhor, também houve uma multidão que gritou: crucificai-o, né? Então Jesus teve muitas oposições. A gente tem que pensar nisso que ele suportou, né? Suportou, não foi, não é aqui, não é a saga da igreja, nada. Ele suportou. Foi contra a sua própria pessoa, né? Por que é importante olhar para Jesus? Para que a gente não desmaie, para que a gente não desista, para que a gente não desanime, porque nós também enfrentamos estes obstáculos, enfrentamos sofrimentos e dificuldades e ainda estamos na luta contra o pecado. Jesus também estava. Jesus saiu vencedor, né? E nós tropeçamos, se não é numa coisa, é em outra. Então a gente tem toda essa dificuldade. Mas o autor está dizendo: vocês não resistiram até o extremo de derramar o próprio sangue. De quem que ele está falando? Ainda de Jesus. Jesus suportou tudo e derramou seu sangue por nós, para cumprir a sua missão. A nossa missão é seguir a Jesus. Só que a gente não vai precisar derramar sangue, né?
para na guerra contra o pecado, né? Então, tudo isso a gente tem que considerar e fazer uma reflexão de que o nosso apoiador, de que a nossa torcida, seguidores, fãs, seja lá o que for, é o exemplo máximo de Jesus. O que pode nos motivar é pensar que ele sofreu na carne como um ser humano e deixou o exemplo de fidelidade, de obediência a Deus e de alguém que segura a onda, de alguém que suporta as aflições, as contradições, os sofrimentos, o desprezo, a vergonha, o deboche e tudo o mais que Jesus passou e que nós também passamos. Deus te abençoe a só pensar em Jesus e, como diz todo o contexto, continuar olhando para Ele. E esse olhando tem este sentido, olhando para o seu exemplo de fé, o seu exemplo de resiliência, o seu exemplo de comportamento no sofrimento, o seu exemplo de vitória e por aí vai. É só isso que eu vim dizer. Vamos continuar olhando para Jesus. Vamos orar. Pai, que a tua misericórdia seja sobre nós. Nos abençoe, Senhor, a continuar nesta jornada que não é fácil, mas nos ajude a colocar os olhos em Jesus, aquele que suportou tudo por amor a nós e venceu tudo também por obediência a Deus, por amor a nós. Eu agradeço, ó Pai, por Jesus. Oro com muita gratidão no nome de Jesus, o vencedor. Amém.